Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios do direito penal e vamos agora trabalhar com o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Tem muito a ver com o princípio lá da ofensividade e lesividade que nós vimos, o que eram os bens jurídicos. Lá nós vimos que os bens jurídicos são aqueles valores ou interesses reputados relevantes para o indivíduo e para a sociedade, considerados relevantes para o indivíduo e para a sociedade. O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos vai trabalhar justamente com os bens jurídicos. Nós vimos que bem jurídico é tudo aquilo que é útil para a pessoa e que tem relevância para o direito. E que nem todos os bens jurídicos serão bens jurídicos penais. Então, nem todo bem jurídico é um bem jurídico penal. Somente os bens jurídicos mais relevantes devem ser escolhidos, eleitos para serem objeto da tutela, da proteção do direito penal. Essa escolha deve ser baseada, deve ser fundada, lastreada num juízo de valor positivo expresso na Constituição. A Constituição, portanto, é que vai trazer as diretrizes, as balizas para que o legislador possa, então, eleger, escolher o que deverá ser considerado como crime e o que não deve ser considerado como crime. O que será ilícito penal e o que será um ilícito de um outro ramo do direito. Portanto, envolve aí uma medida de política criminal, um filtro feito pelo legislador para considerar tal conduta como infração penal, como criminosa. Então, por exemplo, o homicídio é considerado crime no Brasil? Sim. E ele pode ser considerado crime no Brasil por quê? Porque a nossa Constituição, lá no artigo 5º, por exemplo, tutela a vida como um direito fundamental. O furto pode ser considerado como crime no Brasil porque a Constituição protege também o patrimônio. O meio ambiente é também tutelado pelo direito penal para que se garanta uma vida digna para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente é importantíssimo para a vida, de todos os seres. Então, a proteção do meio ambiente tem a ver com a vida, a proteção do meio ambiente tem a ver com a dignidade. Além disso, obviamente, não só a vida, mas todos os direitos fundamentais existem para conferir dignidade da pessoa humana. A dignidade como um núcleo axiológico, valorativo dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais existem para conferir vida digna às pessoas. Então, o meio ambiente também pode receber a proteção do direito penal, porque tem a ver com vida, tem a ver com dignidade. Então, esse é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Bom, dando continuidade aqui, só um momento. Eu tive um problema aqui com o slide, né? Bom, dando continuidade aqui, então nós vimos que a criação de crimes e a combinação de penas só se legitima quando se tutela aqueles valores assegurados na Constituição. Por exemplo, a vida, por exemplo, a propriedade. Então, há vários direitos
tutelados pela Constituição. Até porque, né, qual que é a regra que nós temos? É a liberdade. A liberdade da pessoa é a regra. Só sendo possível punir alguém quando a conduta praticada por essa pessoa ofender um bem jurídico que tenha especial valor na Constituição. Então, não é qualquer bem jurídico que deverá ser um bem jurídico penal. Cabe ao legislador fazer essa escolha. Bom, vamos trabalhar, né, com uma questão que está relacionada ao princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, que é o fenômeno da espiritualização, liquefação, desmaterialização dos bens jurídicos. No primeiro momento, o que se tutelava eram apenas os crimes de danos praticados contra uma pessoa específica, individualizada. Acontece que, hoje, quando a gente fala uma sociedade uma sociedade liqueficada, né? Desmaterializada, significa o seguinte, hoje o direito penal não só mais vai tratar dos crimes de danos praticados contra uma pessoa específica, individualizada. O direito penal hoje, né, está desmaterializado. O direito penal hoje, né, ele vai tutelar também aqueles crimes de perigo, então não só crime de dano, mas também crimes de perigo, praticados contra a coletividade de pessoas. Crimes de perigo, né, que vão tutelar bens meta-individuais, bens que ultrapassam a esfera jurídica do indivíduo, do individual, né, e passa a tutelar toda a coletividade de pessoas. Por isso essa ideia de transindividualidade, de transindividual, de meta-individual. Então veja, espiritualização, liquefação, desmaterialização dos bens jurídicos. Traduz a ideia de que o direito penal não deve apenas tutelar bens individuais contra crimes de danos. Ao contrário disso, deve o direito penal tutelar aqueles crimes de perigo que causam risco de dano, visando proteger bens meta-individuais. Quando o direito penal protege bens jurídicos de uma coletividade meta-individuais, ele acaba antecipando a tutela penal, evitando a ocorrência de crimes mais graves. E aí nós temos um chamado direito penal preventivo. A partir do momento em que o próprio direito penal já está proibindo a prática de crimes de perigo contra bens bens, né, meta-individuais, ele já está evitando a ocorrência do crime de dano, um crime que vai provocar um dano efetivo. Essa é a ideia do direito penal preventivo. Então, por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Veja, por que criminalizar o mero porte ilegal de arma de fogo? Porque, veja, a pessoa que está portando uma arma de fogo, ela pode, né, existe um risco maior dessa pessoa vir a utilizar a arma para praticar crimes mais graves, por exemplo, um homicídio. Imagine um cara que bebeu, está no bar com uma arma de fogo. Ali sai uma briga. Ele pode,
né, sacar a arma, então, né, disparar, né, contra uma outra pessoa por conta daquela briga, né, então praticar um crime de homicídio. Então veja que quando o direito penal criminaliza o porte ilegal de arma de fogo, que é um crime de perigo abstrato, contra aí um bem, né, meta individual, porque ainda não tem uma vítima específica, ele está antecipando a ocorrência de crimes mais graves, como, por exemplo, um crime de homicídio, um crime de lesão corporal, né? Então, essa é a ideia da espiritualização, liquefação, desmaterialização dos bens jurídicos. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a tipificação de crime de perigo abstrato acaba sendo uma medida mais eficaz para a proteção de bens jurídicos penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente, como, por exemplo, proteger o direito à saúde, né? Então, essa é a importância dessa antecipação do direito penal, em proteger não só aqueles crimes de dano, quando o dano já aconteceu. Então, ao proteger, né, crimes, por meio de crimes de perigo, né, que é aquele em que há um mero risco de dano, você está em caráter preventivo, né, evitando a ocorrência de crimes mais graves. Então, esse é o fenômeno da espiritualização, liquefação, desmaterialização dos bens jurídicos.